Então, aqui, quando eu começo aqui, então eu comecei alguma coisa, ele já gera alguma coisinha lá no meu código, mas ainda não embute todas as informações. Mesmo aqui, quando ele gera, ele ainda omite alguma coisa no próprio código, que é, nesse caso aqui, né, que é frequência, algumas coisas ali de que a gente já configurou. Aqui eu não tenho nada, mas já tenho configurado algumas coisas. Eu já falei que modelo que é, aqui ele já fica embutido em outro arquivo, né? E aqui eu tenho que, se eu estiver programando lá na linguagem original, ou seja, no Assembly, eu vou ter que colocar isso dentro lá do meu código, né? Aí tem outras configurações aqui, proteção de memória também, ó, isso aqui é importante. Esse código, então, vai um hexadecimal ali para falar se o código é protegido ou não, que é aquela função, isso específica de microcontrolador, que aí os processadores não têm a memória RAM integrada com ele, o microcontrolador já tem, e ainda tem essa opção de proteger o código, né? Eu posso proteger é o quê? Desabilitar a leitura. Inclusive para quem está gravando. Se eu gravei, não sei se eu gravei, eu não tenho mais como ver a informação que tem lá dentro, né? Isso é para dificultar uma cópia aí de projeto. Pode copiar o circuito, mas não o código que está lá dentro. E aí eu tenho um bit também para colocar. Então, como é que eu programo isso? Eu vou colocando esses comandinhos da esquerda, se tiver já um compilador no meio, ou eu tenho que colocar os códigos se eu quiser gravar diretamente. Então, isso antigamente era feito assim, depois foi feito assim, depois o compilador que se vira com isso. Mas é uma linguagem específica, né, para a gente trabalhar, né? Se a gente fosse programar isso aqui, depois eu vou mostrar um exemplo, né, programando, mas nesse exemplo é um código aqui para o cristal oscilador, ou seja, a frequência que ele vai trabalhar, nesse exemplo aqui 4 mega. Aqui o reset eu posso desligar, esse aqui é um reset, né, um Ctrl Alt Del automático, fazendo analogia com o Windows, que a gente travou, ele tem um reset automático. Como é que ele sabe que travou? Aqui está desligado, né? Mas como é que ele sabe que travou? Na verdade, ele tem um contador que, se não for reiniciado, ele reinicia todo o processo. Ele reinicia o próprio dispositivo. Se travou por algum motivo, entrou numa rotina, não saiu de lá, esse contador estoura, chega num limite, ele reinicia, né? Dá um reset automático ali no sistema. E aqui eu poderia desligar essa função, né? Tem aqui uma outra funçãozinha que tem também, isso é uma instrução que a gente coloca aqui dentro do, né, dentro do assembler, para ele dar um tempinho para estabilizar os registradores, né? O que é isso, né? Na hora que você liga, os bits não estão, né, 0 e 1 como deveria. Alguns registradores têm que ir para 0, outros têm que pegar alguma informação ali da memória, mas tem uns que podem estar oscilando ainda, porque na hora que ligou tem um intervalo de tempo, né, coisas de milissegundo, que o sistema internamente está ainda carregando, né? Você está alimentando todas não só informações, como todos os circuitos. Então, esse é um tempinho para que não inicialize ele com algum problema ali de um sinal que não teria muito sentido no programa, ou realmente já trava o programa ali. E aqui um outro código para desligar. Então, a ideia aqui não é se aprofundar na programação em Assembly, mas enxergar que eu tenho um monte de códigos específicos para cada função, e esses códigos também são alterados conforme o próprio dispositivo, né? Porque aqui são funções desse modelo. Modelos da mesma família mudou, né, a família de microcontrolador, já muda alguma dessas funções. Essas aqui tem aí na maioria, né? E aqui um pouquinho do que a gente tem, né, lá dentro, né, do dispositivo. Aqui é a imagem do datasheet, então o fabricante coloca essa informação aqui. E nesse caso aqui, a gente tem 2 blocos de memória, né? Memória de programa e memória de dados. Então, quando eu tenho dados que eu estou lendo uma entrada, enviando para saída, eu vou mexer com os dados, com variáveis ali do meu processo que eu criei, mas eu tenho uma parte do programa que eu estou enviando, que são a memória, parte que você gravou, né,
compilou, né, ali gerou aquele programa. E aí é separado isso em pedacinhos aqui de registradores. Né? Alguns são, então, do próprio dispositivo. Esse aqui tem o porte A e porte B, ele é um pequenininho ali, né? Não tem o C e o D como a gente estava usando nos outros. Então, internamente, ele tem esses blocos. E aí, cada bloco tem o seu barramento. Então, esses dois aqui têm um barramento separado. Então, que a gente tem, ou seja, as ligações, os fios que ligam um e ligam o outro estão ali separados. E aí, cada acesso, né, a cada bloco, né, pode ocorrer durante o mesmo ciclo do oscilador. Né? Essa ideia aqui pode estar fazendo o acesso aos dois blocos. E a memória de dados pode ser dividida em RAM de uso geral. Então, ele tem uma parte da memória, já está gravada algumas informações. É como se eu tivesse variáveis no meu sistema, mas essas variáveis já estão gravadas lá dentro. Então, essa variável porte A é aquele número que vai fisicamente os pinos de saída ali do porte A. E para o processador também vai ser como um endereço de memória. E tem um endereço aqui, ó. Esse file address aqui é um endereço. Então, ele vai acessar isso aqui, ele grava como se estivesse gravando uma variável na memória. Só que essa variável você não criou. Ela está fisicamente embutida dentro do processador. Ela já está lá. Variável, né, porte A, já está lá dentro. Quando eu faço um outro uso, ele pode chegar nela, mas ele está lá dentro. Mesma configuração, ó, lembrando o que era esses dois pedacinhos aqui. Eu tenho o uso, né, aqui eu uso a variável, por exemplo, se eu quero colocar um número na saída, e aqui eu configuro a saída. Eles estão separados em blocos aqui diferentes. A gente chama aqui de banco 0, banco 1. Na verdade, são os bancos de memória que ele tem. E aí ele enxerga tudo como memória, inclusive umas que eu posso gravar a informação que eu quiser. Aqui eu também posso gravar, mas ela já é uma variável com nome definido. Né? Aqui eu posso criar o nome que eu quiser, a parte de uso geral. Então, isso está ligado diretamente às instruções aqui do próprio processador. Aqui são os registradores, que aí todo processador tem, e esse ainda tem uma parte para ser usado como uma memória RAM. Né? É o mesmo aqui dispositivo. E aí o que difere do microcontrolador, né? O processador. O processador também tem uma parte para ele criar variáveis temporárias, mas os dados em si não são gravados aqui, né? Você vem com uma memória maior, né, do que apenas essas aqui. Aí eu tenho também dentro lá do próprio dos registradores, né? A gente tem aqui vários deles aqui. Deles aqui eu tenho um byte inteiro e cada um define alguma alteração lá no meu código. Esse aqui eu tenho aqui endereços dos bancos de memória diferentes, né? E é um bit dentro desse byte inteiro. Então tem um código, mas se eu estou alterando só esse bit, eu vou mexer nesse daqui. E eu preciso ficar alterando os bancos de memória. Então, veja que a ideia aqui é enxergar. Quando eu crio uma variável lá na linguagem C, eu crio a variável e pronto. Onde ela vai, sempre acaba sendo problema do próprio compilador. Aqui não, eu preciso avisar onde eu estou. Então, se eu estou querendo gravar alguma coisa... Estou querendo gravar alguma coisa aqui no porte B. Antes de eu chegar aqui, eu tenho que falar que eu vou mandar a informação para o banco 0, que é o banco de memória 0. Então, tem que primeiro fazer isso e depois dar o endereço. Então, eu tenho mais de um caminho para fazer, para chegar em uma única informação. Né? E aqui é um desses que eu tenho que dar né, usar esse bit, né, o bit 5 aqui, que é esse aqui. Bit 5 eu tenho que mudar ele, então mandar um código mudando ele para mudar o banco de memória que eu vou trabalhar. Então, eu tenho que programar isso aqui, essa é parte da dificuldade, eu tenho que programar olhando essa tabelinha
que muda de dispositivo para dispositivo. Então, eu tenho que programar e falar, eu quero mexer no porte A, então primeiro eu seto o banco 0, vou lá no porte A. Não, primeiro eu quero configurar o A como saída. Seto o banco 1 e configuro utilizar aqui, que é a configuração de entrada e saída. Eu tenho esse passo, né, esse passo a mais aí. E aqui é a tabela de instruções que a gente tem, né, para essa família aqui de microcontrolador. Agora que eu vi aqui que aqui está 16C, eu não sei se muda para o 16F, alguma coisa, depois eu até confiro. Se mudar vai ser pouca coisa, né, porque ainda assim é a mesma. Aqui é só o tipo de memória, se eu não me engano. Peguei agora aqui, eu vi que a tabelinha está errada. É o código, né? Mas 16C, 16F, deve ter uma coisinha ou outra, pode ser que seja diferente. Mas aqui, então, eu tenho os bits aqui, o byte aqui, né? Dos registradores, né? Eu tenho alguns aqui, esses aqui eu uso bastante, que é o que a gente faz setar, limpar, então jogar para 0, jogar para 1, a gente usa isso aqui também. E eu tenho ainda aqui, né, alguns operadores aqui, são só operações também aqui, né, de adição, lógica AND, né, AND a gente usou aí bastante lá em digital, né, tem funções aqui de sleep, né, para ele ficar em stand-by, isso aqui é importante para quando eu estou com bateria. Então, esses comandos, quem que entende esses comandos? É diretamente o processador. Então, cada um desse aqui, eu vou entrar com 14 bits aqui, né, o opcode, que é o código aqui de operação. Ele vai ter uma lógica lá que vai, né, uma lógica digital mesmo. Então, você tem lá as portas lógicas lá que define. Você jogou esse código aqui, é para fazer o AND W com F. Quem que é W, quem que é F, eu tenho que ter carregado, né? Então, se eu quero fazer lógica AND de duas variáveis, eu tenho que jogar essas variáveis no W e no F. Porque o WF são os registradores que estão ligados diretamente à minha porta AND. É como se internamente, desenho aqui, eu tenho aqui entrada W, entrada F, eu tenho aqui minha saída, deixa eu ver se ele colocou aqui. Estou fazendo esse pedaço aqui, AND W com F. Eu vou ter que carregar em algum lugar, tem que ser também uma outra variável aqui de trabalho, mas é como se eu tivesse, aqui está feinha a letra, porque eu estou só no mouse aqui, estou sem a mesa, sem a lousa, né? E aí, o que eu tenho que fazer antes de fazer? Eu quero fazer uma lógica com duas variáveis, seja ela x, y aqui, eu tenho que carregar o x no W, carregar o y no F, e depois fazer a lógica dos dois. Isso para a gente é transparente, né? Eu não enxergo isso quando eu estou programando lá na linguagem C. Mas isso aqui, eu vou fazer uma soma de duas, né? Fazer um AND, né? No caso aqui é uma lógica AND. De duas variáveis, falar, vai dar uma instrução, ele pega uma, não, ele pega uma, grava aqui, pega a outra, grava aqui, faz a lógica e devolve o valor. Então, os ciclos para fazer isso é mais de um. Quando eu olho direto aqui, a gente tem um ciclo, mas porque aqui já foi carregado o WF. Então, carregou o W, é um número qualquer, carregou o F, é outro número, né? É um 0 e 1 ali. E aí, depois eu tenho um ciclo de clock para executar a minha lógica. Essa é o que tem por trás de todas as linguagens. Independente da linguagem, falar, mas eu achei um compilador para PIC em Basic. Né? Achei um que é em blocos. Não interessa. Qualquer um que você achar, ele vai traduzir isso daqui. Então, o compilador acaba fazendo essa tradução. Então, alguns comandos que a gente vai ver alguns aqui, alguns apenas para a gente enxergar essa programação aí como um exemplo. Aqui está em zoom, aqui está melhor aqui a imagem, né? Então, todas aqui estão dizendo quais os
ciclos de clock, né? Pode ser em 2 em alguns casos aqui, depende do resultado até. E algumas coisas, aqui a gente vê algumas coisas que a gente viu no projeto em si de operações lá, né? Decremento, né? Quando é o -1, né? O incremento, né? Principalmente quando é +1, eu tenho aqui algumas funções que a gente usa bastante na programação. E aí é esse código aqui. Então, na hora de programar, eu não vou escrever isso, eu vou fazer a programação assim. Ver os dados. Sem operação, por que eu tenho um comando para não fazer nada? Porque às vezes eu preciso fazer aquele delay, aquele atraso, né? E o comando para não fazer nada, na verdade, ele não faz nada e um ciclo de clock. Então, se eu quero fazer nada um monte de vezes, eu tenho que calcular quantos nada eu tenho que fazer. Não é simplesmente parar o programa, que a gente fala assim, eu dou um stop lá e paro. Você quer parar por quanto tempo? A dificuldade aqui, dificuldade não, né? Seria vamos falar, é mais difícil, né? Então, seria dificuldade. Lá em C, quando eu quero fazer um delay, né? Quando eu quero parar o programa, eu escrevo delay ms e coloco lá 500, por exemplo. 500 milissegundos, acabou. Ele calcula. Agora, aqui eu tenho que ver quanto tempo demora um ciclo de clock para saber quantos NOP eu preciso colocar. Ou fazer uma lógica para ele repetir essa instrução. Então, parar não é só parar, porque parar, você fala, bom, na verdade, a gente fala, o processador dá uma pausa. Na verdade, ele não tem como ele dar uma pausa, né? Ele fica sem fazer nenhuma operação. E ele fica fazendo o quê? Uma operação que é não operação. Ele tem que ter um contador para essa operação de fazer nada, para que ele volte, né, ao ciclo normal. Mas isso, claro que é legal que, né, em alto nível, eu não vejo esse comando específico. Mas aqui eu teria que observar ali, né? Eu tenho lá o meu cristal ali de 4 MHz, né? Então eu tenho que ver quanto tempo demora um ciclo, que vai ser se aqui é 4, tem lá uma divisão de 1 MHz, então eu tenho 1 milhão de instruções por segundo. Eu tenho 1 microsegundo cada ciclo. Eu tenho que fazer essas contas para enxergar quanto tempo demora isso. Depois, eu tenho que fazer 500 desse para dar 500 milissegundos. Né? Mais ou menos essa ideia. Eu tenho que calcular isso e saber quantos ciclos eu tenho que fazer para que isso chegue num determinado tempo. E aí, em C, a gente coloca lá, delay, ms e acabou. Né? Então, eu tenho algumas instruções, algumas que a gente viu parecida como end, né? Ou exclusivo, que é uma porta lógica, né? Que a gente tem também. Tenho algumas aqui. Só está um pouco mais ali que a gente tinha. E aí a gente pode, aqui já é um começo de programa, né, um comecinho do programa dentro aqui da própria Assembly, né, e que a gente faz, e aqui é uma opção, né, isso aqui que, né, chama de mapeamento de memória, porque é muito comum eu ter que ficar mudando a posição de memória aqui. Quero banco 0, banco 1, ou seja, na minha tabelinha lá, eu quero trabalhar aqui, aqui, quero trabalhar aqui no banco 0 com esses registradores aqui específicos, quero trabalhar aqui no banco 1. Então, eu tenho aqui banco 0, banco 1. Como dependendo do que eu vou acionar, eu fico trocando esse banco aqui, eu tenho um recurso dentro aí do compilador. Dentro do compilador em assembly, que ainda assim é um compilador, embora assim ele vai pegar o código e jogar diretamente onde a gente precisa. Então, ele pega o código e joga no microcontrolador. Mas ele faz uma verificação, uma sintaxe, e ele tem esse recurso aqui. Né? Já é
nívelzinho acima, mas é ainda no assembly. Em vez de eu ficar digitando toda vez isso aqui, que esse aqui, ó, eu tenho, isso aqui é um comando bcf status rp0, ele vai criar um apelido aqui para o banco de memória, né? O bank0, isso aqui não existe código, mas eu posso fazer um atalho, né? Como se fosse um apelido. Em vez de escrever aqui bcf status rp0, que é pegar o rp0 e colocar 0 nele, que é o bit clear file. Esse bcf é para zerar, né? Limpar o arquivo, limpar o bit, no caso. E aí isso aqui vai para 0. Limpar o bit, rp0. Então tá lá numa tabelinha aqui. Some meu cursor aqui. RP0, ele é um bit, que aí aqui embaixo eu estou dizendo o que ele tem que fazer, né? Se ele for 0, ele é o banco 0, se ele for 1, é o banco 1. Essa informação. Que é errado aqui. E aí eu crio esse atalhozinho. Toda vez que eu falar bank 0, ele vai fazer esse código. Se eu falar 1, ele vai fazer esse aqui. Então, a gente coloca isso como um mapeamento de memória para ele ficar alternando, né, o banco de memória ou o mapa de memória para ficar mais fácil de fazer a programação. Então, toda vez que eu vou acionar alguma coisa, eu preciso ver em que posição de memória que ele está. E aí eu tenho algumas instruções, eu tenho aqueles comandos e algumas instruções específicas para trabalhar nessa linguagem, né? E eu tenho aqui registrador, que seria D, tá errado aqui, registrador de trabalho ou acumulador. Então, aqui onde eu guardo informação, mesmo que eu criei uma variável lá que dá outro nome, eu tenho que jogar nessa aqui para trabalhar com ela. Para eu fazer uma lógica, é esse registrador W. Então, eu jogo nele, executo, depois jogo o outro, eu vou usando ele, vou apagando, gravando nele em cima a todo momento. Está ali todo momento sendo manipulado. Aí eu tenho um registrador file, né, de arquivo aqui, os registradores especiais, né, você tem uso geral, posição de memória, usa esse aqui. Alguns, esse para colocar, né, o L para colocar uma constante ou um número qualquer. Então, aqui, ainda no assembly, eu posso colocar binário, decimal ou hexa, vai ser tudo binário no final. Tem o D para destino, né, se eu colocar no W ou no F, dentro dos registradores. Então, eu tenho um byte inteiro lá que eu posso usar esse aqui, né? Se eu quero testar o bit, não, então eu tenho um bit e o set alguma coisa, teste, tem um T para testar o bit. Quero testar se é 0 ou 1. Então, vai ter um monte de bit lá, ou bytes para ser testado. Então, eu posso combinar isso aqui. Então, às vezes tem lá um BTS, tá? Bit test, não, bit test set, bit set test. Então, eu junto isso daqui e ele entende o que é para fazer. Ou seja, vai dar uma sequência de comando, vai pegar o bit, vai setar alguma coisa e vai testar. Então, o teste é o nosso condicional aqui. Ele faz um teste, né? Mas ele verifica ali igualdade. Você tem um set de setar, nível alto. Quero, não é igual a 1 ou igual a 0, né? Eu tenho essa opção. Para zerar, 0 para testar se é 0. Esse aqui, ó, é um dos recursos que a gente tem. Cada um tem uma aplicação, mas esse aqui é um opcional. Isso aqui é um caso que a gente, né, que está no slide anterior, né, para a gente fazer o projeto, né, do sistema, do hardware, né, para poder fazer mais rápido o que é comum. Testar se é 0 é algo comum dentro da programação, principalmente dentro dos loops aí que tem que fechar. Então, ele tem já também uma instrução para testar se é equivalente a 0. E aí eu não preciso. Qual a vantagem, né? Se eu for testar alguma coisa se é equivalente a algum outro número, eu tenho que carregar lá no W para depois comparar se aquele W é equivalente a alguma coisa. Esse aqui não, você pega lá a variável e testa se é 0. O 0 já está no hardware, já é uma
uma parte física ali da memória que já está pronto para ser testado para zero. Agora, eu quero testar se aquele bit vale outra coisa, né? Seria um byte, né? Se for um bit só, é só 0 e 1. Aí a gente pode ver um pouquinho, né, desse programa crescendo um pouquinho, né? Algumas configurações aqui para ele reiniciar. Aqui é até um pouco opcional, ele tem aqui configurado um vetor de reset, que é onde, se travar, ele poder reiniciar do início, né? Então ele desvia ali para início. Interrupção é uma coisa que a gente vai até ver depois, os programas vai ver mais detalhes, né? Mas os programas não, próprio hardware tem interrupções em paralelo, tem coisas em paralelo que vão rodar, né, externo ao processador, que podem interromper o processador, né, por algum motivo, né? Ou seja, tem interrupção, algum motivo assim, algum motivo pré-determinado. Tem interrupção por tempo. Então, a cada tantos milissegundos, ele interrompe o processador. Ele para o processador, não interessa o que o processador esteja fazendo, ele para e avisa que deu aquele tempo. Aí vai ter uma instrução para dizer o que eu tenho que fazer ali. Mas isso a gente tem uma configuração também, que é um código que está aqui. Então, é o endereço dessa interrupção. Interrompeu o programa, vem aqui, vamos ver o que é. Se não tem nada, né, então isso aqui, né, não é relevante se eu não tenho esse tratamento aqui dessa interrupção. Então, aqui é o comecinho, né? Um comecinho aqui, uma tela que seria do começo dessa programação. E a gente não fez nada ainda, só. E a ideia também é não aprofundar, porque é para a gente conhecer um pouquinho dessa estrutura, né? Como é que é o programa lá em Assembly. Então, eu começo aqui com as configurações básicas para começar o programa a rodar dentro aí dessa linguagem. Aqui, antes da gente ir para o teste, está funcionando aqui. Abrir. Abrir não. Então, deixa eu ver se com a senha ele funciona. Está oscilando esse negócio do servidor aí do Proteus. Para abrir hoje funcionou. Estava querendo mostrar no Proteus, embora o Proteus a gente usou como um simulador e não como um compilador, ele tem também a possibilidade de fazer o código em algumas linguagens, né, diretamente nele. Então, o Assembly é um deles que eu posso diretamente fazer. Se ele tivesse funcionado, né? Só ver se está certinho a senha aqui, senão ele travou de novo. Mas assim, ele acho que ele não vai querer abrir, não. Falha aí no
servidor está com algum problema e não é a minha internet, porque senão não estaria aqui online com vocês. Então é problema lá do servidor deles mesmo. Que é abrir o programa, essa parte que eu quero. Bom, depois eu tento abrir o outro que eu queria mostrar, na verdade, o ambiente que a gente programa, que é no próprio Proteus aqui, mas mostrar aqui no próprio documento aqui dele, né, o datasheet aqui do componente, que é um documento aqui, esse aqui nem é tão grande aqui, tem 80 e poucas páginas. Parte deles a gente não usa quando está, né, programando no mais alto, porque aqui tem essas informações que a gente que quem precisa, na verdade, é o compilador, né? Se for o compilador numa linguagem mais alta. Então, informações físicas, né, de próprio dentro do dispositivo. Então, aqui a gente vê o que está acontecendo aqui com as portas lógicas, o acionamento das portas lógicas, né? Então, que realmente ele faz um caminho físico. Eu tenho aqui aquela interrupção por tempo, eu tenho um bloquinho lá dentro, isso é um circuito em paralelo que pode pegar a frequência de lugares diferentes e usar como um temporizador. Então eu tenho um cronômetro, isso aqui, o timer, assim, de maneira mais simples, eu posso usar como um cronômetro interno paralelo com o processador. Aí eu tenho aqui um exemplo, o bloquinho que está lá dentro, mas ele tem um contadorzinho, né? E ele fica lá, contador de 8 bits, contando para você. Com qual vantagem? Ele está contando e você, ao mesmo tempo, está processando qualquer outra informação. Quando esse número chega no limite dele, então qual que é o limite? Esse aqui, ele até não está falando aqui, esse 8 provavelmente é de 8 bits, ele chega aqui, ele chega no limite, então eu tenho um contadorzinho que chega no limite de 8 bits e avisa o processador. E aí como é que eu configuro o tempo dele? Bom, ele chega em 8 bits. Eu não tenho como colocar o número final, mas eu tenho como colocar o início. Então eu vou lá, calculo a frequência que está entrando aqui do meu cristal e vejo que eu tenho lá 8 bits. Então aqui eu tenho até um circuitinho para dar 2 ciclos, né, o meu delay ali, né, do ciclo, dependendo do cristal que está usando. E aqui eu vou ter uma continha, né? Essa continha vai estar o quê? Ah, eu tenho, vamos supor que, arredondando aqui, é 1 microsegundo o ciclo. Ele vai de 0 a 256. O 256 ele para o processador. Você fala, mas eu não quero 256 microsegundos, eu quero 100. Então eu dou um valor inicial para esse timer aqui. Eu tenho que programar uma escala, um valor inicial. Fala, não, ele vai começar com 156. Então, toda vez que ele acaba, ele volta para o 156. Então, ele conta 100, que é sempre 8 bits. Nesse caso aqui. Falar de 156 a 256, ah, deu 100. É o que eu quero. E aí eu coloco um valor inicial. E é isso aqui, esse bloquinho, na verdade, lá dentro está fazendo só o quê? Essa contagem paralela. Ele não usa o processador. Não tem lá um tempo igual a tempo mais 1 ou tempo mais, não preciso disso. E eu uso a variável, só que a variável em si, apertei de novo errado aqui, a variável eu não crio. A variável eu uso
esse TMR0 aqui. Isso aqui é uma variável do próprio sistema. Então, quando eu verifico esse valor dessa variável, em C a gente nem cria essa variável, a gente só lê. Na hora que eu leio, é o valor desse contador. Uma vez ele habilitado, ele está... Não uso nem espaço de memória. Dispositivo que tem lá dentro. Pode ser que não tenha, porque alguns modelos podem não ter. Aí eu não tenho esse bloco. Por isso que o assembler, nos processadores para PC, ele é mais comum. Tem um monte de instruções, porque é a tecnologia lá CISC, ele está misturado com várias instruções, mas ele é mais padronizado do que para microcontrolador, que aí vai ter, cada um tem um formato diferente, uma especificação diferente de funções, e aí ele vai tendo comandos específicos para mostrar, né, para otimizar o nosso processo. Então, eu tenho um contador, ajuda? Ajuda. Eu pego o modelo que eu tenho. Tem mais de um, né, que seria um circuito contador. E esse contador é feito com portinha lógica, é um circuito, né, um circuito integrado, diz que está integrado várias coisas. Então, está integrado, inclusive, esses, né, que são periféricos, a gente chama até de periféricos, mas está no mesmo chip, né? Está praticamente numa única pastilha, né? Um único chip do processador com memória, com contador, com essas coisas todas aqui. Então, eu tenho vários blocos, esses blocos aqui não são só representação gráfica, realmente ele tem essas portas para fazer esse tipo de controle. E o que a gente viu está aqui, né? O set de instruções. Então, quantas instruções que ele tem? É só isso aqui. Eu não tenho mais nenhuma outra instrução que não esteja aqui. Então, ele reconhece as instruções. Só que aí vai do compilador combinar essas instruções para atingir o resultado que a gente quer. Mas as instruções são essas. Se eu não me engano, é 35, eu não lembro agora a quantidade nesse modelo aqui. Né? Mas é um número aí bem reduzido de instruções. E a ideia realmente é, né, o RISC, que é o set de instruções reduzido, e a ideia é justamente essa. No caso aqui, o próprio fabricante tem alguns ambientes de desenvolvimento, gratuito até, que são para fazer aí programação direto no Assembly. Então, o próprio fabricante já mostra algumas dicas aqui. E essas dicas não são só, né, na verdade, quem vai usar essas dicas também é quem vai desenvolver os compiladores. E vai ter que usar esse set de instruções extremamente reduzido. E aí tem várias outras informações aqui específicas, característica elétrica, tensão, temperatura que ele trabalha, né, e corrente, dissipação, aí tem dados mais voltados da eletrônica mesmo. Então está misturado aqui coisas da programação, coisa eletrônica, dispositivos que fazem gravação. Aí o fabricante já mostra aqui várias informações aí referente a não só programação, mas a programação e próprio hardware. Alimentação, né? Qual a tensão que você coloca, o que você pode colocar ou não. Aí, normalmente, cada componente a gente pega sempre esse documento para dar uma olhada. Sempre aqui, no caso aqui da microchip, né? Já dá indicação de quantos pinos, é um dispositivo de 8 bits, né? E aí, de ligar, a pinagem e tal, ele já começa com essas informações. Eu estava lembrando ali que eu achava que era 35 instruções, está aqui, somente 35, né, instruções aqui para aprender. Isso aqui como vantagem, né, ele fala como vantagem, né, somente 35 instruções, né, palavras de instruções para aprender. Você quer programar isso aqui, você sabe essas 35, você programa? De jeito nenhum, porque você sabendo as 35 você programa, mas aí você tem que ter o conhecimento de que lógica você tem que criar para fazer o que você quer com esse universo restrito de instruções. Mas aqui no datasheet parece fácil, né? Você fala, bom, se eu decorar essas 35 instruções, eu posso fazer o que eu quiser. Sim, mas combinar essas instruções que é um pouco do desafio. Mas é específico dessa linguagem aqui, que eu vou ver se depois está funcionando lá, que a minha ideia era mostrar, né, a linguagem, e o próprio Proteus já tem um ambiente para digitar o programa no Assembly.
Hoje, não, mesmo se abrir agora, não dá mais tempo, né? Mas deixar no jeito aí para a próxima aula. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu ia acabar antes para falar isso, para deixar para pergunta, e a aula ficou curta. Podem falar. Tem tempo ainda, tem quase 1 minuto ainda para perguntar, pode ficar à vontade. Tá, pergunta, alguém entendeu alguma coisa? Porque de repente também pode ser uma pergunta. Ninguém respondeu essa também, se alguém entendeu alguma coisa. Entendi um pouco, professor. Vou dizer que eu entendi tudo, um pouco eu consegui entender. Beleza, a ideia é essa mesmo, entender o conceito disso, né? O que para a gente chegar e na hora que tiver programando, né, a gente vai fazer projeto só em alto nível, né? A gente não vai fazer projeto em assembly nem a pau. Não sei que for para pagar alguma promessa. Faz um projeto grande nessa linguagem aí. Você está devendo alguma coisa muito grande para alguém. E vai dar muito mais trabalho. Né? Embora eu já vi gente, eu gosto de programar. Você gosta, mas não é produtivo. Né? Tem que ser meio xarope para gostar também. Mas não é produtivo. Mas é para a gente entender que essa linguagem não desapareceu e nem vai desaparecer. Sempre os compiladores geram, né, essa linguagem antes de fazer a gravação. Então, essa linguagem não some, porque ela faz parte do hardware, né? Ela faz parte do processo físico. Ela só não é mais transparente para a gente, porque não tem mais sentido a gente programar diretamente nela. Mas o compilador tem que olhar para ela. Por isso que quando lança um dispositivo novo, você fica vendido porque tem que ter um compilador, né? O compilador tem que estar atualizado para poder montar o programa, né? A partir de uma linguagem de alto nível, daquelas instruções que tem naquele dispositivo novo. Tem um novo, tem que esperar atualizar, porque senão você tem que programar ali na raça mesmo, nessas instruções aqui que estão disponíveis. Mas é isso. Obrigado aí pela presença, paciência de todo mundo, porque certo que eu queria demonstrar aqui no Teus, mas próxima aula vamos ver se dá certinho aí, ok? Obrigado a todos. Boas aulas ainda, tem um pouquinho. Não vou vê-los amanhã, bom final de semana. Semana que vem estamos de volta. Boa noite, professor. Bom final de semana. Obrigado. Valeu, professor. Valeu, professor.